Gálatas 2, Gálatas capítulo 2, versículo de 9 a 15. Amém. Glória a Deus. Diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado ou cancelado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? Deles triunfou em si mesmo na cruz. Algumas versões dizem assim mesmo. Amém? Glória a Deus, irmãos. A nossa posição em Cristo Jesus. Eu desejo falar sobre isso, né? A nossa posição em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse livro de Colossenses, ele é muito rico, né? E nós precisamos de extrair o máximo dele. Mas a nossa posição em Cristo Jesus. Irmãos, isso é fundamental, sabermos a nossa identidade em Cristo Jesus. Tudo que o inimigo não quer é isso. Amém? E nós precisamos. Não vai dar para passar tudo, mas é um norte para você pesquisar depois e o Espírito Santo falar com você. Amém? Humildade não é diminuir a si próprio, mas é exaltar a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, humildade não é diminuir a si próprio, mas sim exaltar a Deus. O que é isso? Exaltar a Deus, tudo que Ele fez e faz por nós. A obra que Ele já fez na sua vida, na minha vida. Então, quando nós damos a honra e a glória ao Senhor por tudo o que Ele fez em você, você exalta o Senhor. E nisso, você é diminuído, mas ao mesmo tempo é diminuído perante o Senhor. Você é exaltado juntamente com o nosso Deus, que Ele quer nos ver assim. Isso que você vai perceber. Amém? Saber a tua posição em Cristo é saber a sua identidade. Então, precisamos entender a nossa posição em Cristo Jesus, para entendermos a nossa identidade, né? Quem somos em Cristo Jesus? O inimigo é quem procura te depreciar, falando que você não é nada e que ele é quem manda, e você é fruto do destino. Se conforme, não reaja. Aí tem até um refrão: entrega na mão de Deus. Tipo assim, entrega para Deus. E tipo, você não precisa fazer mais nada. É uma posição muito passiva, né? Entrega para Deus. A pessoa nem ora. Então, não pode ter nenhum extremo nem outro, sabe, irmãos? Temos que confiar na Deus como o supremo de tudo, né? Está no controle de tudo. Mas ao mesmo tempo nós temos a nossa obrigação, algo a fazer. Amém? Então, você é um mero espectador. Isso que o inimigo quer. É isso o que o inimigo deseja e pensa de você. Quer que você pense de si mesmo assim. Olha, você só olha as coisas, você não interfere em nada. Deixa eu fazer minhas bagunças e você vai se conformar. É isso que o inimigo está querendo. Amém? Provérbios 23, 7 diz assim: assim como o homem pensa,
em sua alma, em outras versões dizem em seu coração, assim ele é. Então, o que você pensa de você mesmo, você é. Por isso que nós temos que pensar de nós mesmos o que Deus quer que a gente pense. E não o que você acha. Muitas vezes você vê alguém muito para baixo e tal, você tem que levantar aquela pessoa para que ela entenda a posição que ela está em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, podemos ser usados para mudar situações. Irmãos, nós, eu digo eu, você, outros irmãos queridos, podem e devem ser usados para mudar situações. Situações da sua vida e da vida de outras pessoas. Irmãos, é muito maravilhoso quando você é usado e usada para abençoar alguém, para ajudar alguém que está querendo até já partir dessa vida, você levanta essa pessoa, e essa pessoa é uma bênção, e logo ela está abençoando outras pessoas. Sabe, irmão? Então é isso que o Senhor Deus quer, que use a palavra dele, a autoridade dele para mudar situações, em nome de Jesus. Irmãos, nesse contexto todo, existe o poder da oração. E John Wesley, eu queria até, você que gosta de fazer pesquisa e tal, agora tem inteligência artificial. Então, faz uma pesquisa depois de John Wesley. O cara, que homem, irmãos, que homem, John Wesley. Então, ele é um dos ícones em termos de oração. Mas eu vou fazer uma explanação sobre ele para você entender o que ele fala. De repente vou falar para você o que ele falou, tu vai, mas ele é o homem de Deus. Então, 1703 a 1791, 87 anos. Para a época viveu bastante, que antigamente o pessoal vivia pouco, né? Tudo bem? Tá. Ele, irmãos, falaram que ele levou para Jesus nas pregações dele. Nasceu na Inglaterra e viveu lá. Foi um evangelista, pregador, fundador da igreja metodista, um homem tremendo. Irmão, mais de 1 milhão de almas ele levou para Jesus. Mais de 1 milhão de almas. Para você ter uma noção, Pinda tem 165 mil, corrigindo para 2025. Taubaté, 2020, 2022, tinha 310 ou 321 mil habitantes. 2025, 328 mil. São José dos Campos, 714 mil habitantes. Campinas, 1.139.000. Ele ganhou uma Campinas para Jesus. É gente. Quase 4 Taubaté. Que homem. Andava a cavalo. Orava. Ele orava em média. O mínimo que ele orava eram 2 horas por dia. Mas em média era 4. Quando ele estava mais de idade, ele chegava a orar 6 a 8 horas, que ele já não podia pregar muito. Tinha mais de, está registrado, né? Pelo menos nas informações dele, mais de 4.000 sermãos ele pregou, pregações, que ele fazia centros evangelísticos, né? Para levar a palavra. Que homem, irmão. Que homem de Deus. Esse foi responsável por um grande avivamento naquela época. Aí ele afirmou o seguinte, que Deus não faz nada senão em resposta à oração. Então, a importância da oração, olha só. Enfatiza que a oração é a chave para a ação divina na terra.
Deus age no mundo através das orações dos homens. Não que Deus fica ali, ele fica preso para orar, para fazer. Não, ele quis enfatizar que quando o homem ora, ele movimenta a mão de Deus em prol das situações diversas. Das situações pessoais, particulares, da igreja do Senhor. É isso, irmão. Percebeu? Ele diz mais, explicando. Oração como um canal de Deus. Via oração não como um meio de persuadir Deus, mas como um convite para que ele, no caso Deus, atue em resposta à fé e ao desejo do seu povo. Deus age através do homem. Ele acreditava que Deus escolheu trabalhar na terra através dos seus filhos. E a oração é o modo como os cristãos solicitam a intervenção divina. Você entende isso? Irmãos, quando nós estamos orando, nós estamos trabalhando mais do que a gente está trabalhando. Na verdade, há alguns que falam até assim: quando você trabalha, você está trabalhando. Quando você está orando, Deus está trabalhando para você. Os anjos estão trabalhando. Você entende, irmão? Precisamos orar mais. Deus, ele se move nisso. Irmão, salvação de vidas, mudança de situações, é pela oração. Você tem que entender, em nome de Jesus, que há muitos anjos caídos, sabe? São muitos. E que pela oração, pela intervenção, e você precisa saber orar, eles se colocam no seu lugar, eles batem em retirada. Entenda, em nome de Jesus, que aí dá uma voltinha, quer assumir de novo. Você tem que estar firme. Jesus falou isso. Sai, dá uma volta, né? Busca 7 outros piores e tenta voltar. Você tem que resistir. O que Jesus fala? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então é importante você estar alerta, você orar, você se impor. A coisa movimenta a nível espiritual, em nome de Jesus. Amém? Uma das coisas que nós precisamos entender, a nossa função como intercessor, como alguém, filho de Deus, que ora, o inimigo não quer. Ele quer que você seja uma vítima ali. Entenda? Em nome de Jesus. Vê agora, preste atenção, até Jesus. Você não lembra algumas vezes, né? Jesus ia expulsar o demônio. Só de chegar falou: que queres conosco? Vieste nos julgar antes da hora? Percebeu? Querendo, não, deixa a gente aqui. Você entende, irmãos? Aí você tem que ver, tá? Um clima não muito legal na sua casa e tal. É uma ação maligna. Está uma situação. Erra para mais, repreende o mal. Não custa nada, irmão. Ora com vontade. E coloca as coisas na direção de Deus. Amém? Muitas vezes uma tristeza, aquele estado deprimente. A pessoa fica meio para baixo, sabe? Irmão, levanta e manda isso aí embora em nome de Jesus. E se fortaleça no Senhor. Amém? Então, a nossa posição em Cristo Jesus. Primeiro, irmãos, nós somos filhos de Deus. Primeira coisa que você tem que entender é que nós somos filhos de Deus. Amém? Entenda o que é filho. Filho de Deus. E aí? Não, irmão, filho é filho. Filho é filho. É intimidade. Irmão, mais ou menos assim. Desculpe aí, eu não sou muito um pastor convencionalzão, aqueles, né? Talvez até te escandalize. Mas você vai entender. É mais ou menos o Trump está lá, vendo guerra de Iraque, guerra daquilo isso, aquilo outro, pegando terras raras do Brasil, essas coisas todas que você sabe. E da Ucrânia e tal.
O filho dele liga para ele. Ele para a reunião, está com Putin, está com sei mais quem. Só acha que ele vai falar, não vou atender. Ele vai atender. Momento aí. Fala, filho, o que é? Pô, pai, você não vai na... A gente não ia lá, não sei aonde. Tal, final de semana. Poxa, mas eu estou aqui com uma reunião difícil agora. Não, filho. Ô, pai, vamos lá, a família está reunida. Não, tá bom, vamos ver aí. Marca tudo aí. Faz churrasco e separa a picanha, que eu gosto de picanha mal passada e tal. Tá bom, pai. Aí volta a reunião. Olha, mas aqui e tal. É isso, irmão. Filho, é acesso direto. Vai falar com um homem desse, irmão. Nem presidente fala com ele. Tem que agendar e olha lá e ele vai, não, esse daí não quero nem saber. É esse jeito. A gente tem acesso direto a Deus. Direto, irmão. Abre o coração, fala, intervenção. Sabe? A gente perde essa oportunidade. E eu abro até um parênteses aí. Toda terça-feira, de 8 às 9 da manhã, e das 18h30 às 19h30, eu, e com a graça de Deus, né, quando o Senhor permitir, sempre estaremos, eu e a Elma aqui. Está preparado, a igreja aberta para você orar, para você clamar. É diferente de você orar na sua casa. É diferente, irmãos. E nós aqui também, dependendo da situação, a gente ora por você, intercede por você. Lance seus problemas ao Senhor, mas saiba que você tem acesso direto ao Pai. Isso é muito importante, porque você é filho de Deus. Você é íntimo de Deus. Foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Entenda que foi um sangue precioso que te trouxe como filho de Deus. Amém? Romanos 5,17. Só quero ressaltar essa parte. Ó, reinarão em vida. Amém? Diz basicamente isso. Olha que nós reinamos em Cristo em vida. Ou seja, precisamos ocupar uma posição elevada perante o Senhor, de autoridade, de filhos em vida. E reinar em vida. Você não pode ficar para baixo. Você não pode ser pano de chão do inimigo. Você não, você é uma pessoa tremenda, que o sangue do Senhor Jesus. Irmãos, a gente só vê valor na coisa quando há uma compra. Não é verdade? Quanto vale tal coisa? Depende de uma coisa velha, antiga, mas tem um valor imenso. Quando você estiver muito para baixo, olha para Jesus. Jesus tem valor? Ele foi entregue por você, por mim. Deus deu Jesus para ter nós. Jesus sofreu para que nós não precisássemos sofrer. Você viu o valor que você tem? Aí o inimigo fala que você é feio, que é isso, que é aquilo outro, que não dá certo. Você é filho de Deus. Você tem valor. Amém? Você tem valor. Jesus veio, fez tudo por amor para nos resgatar. Amém? Para que nós possamos reinar em vida. 2, irmãos, Deus perdoou os nossos pecados e nos deu vida em Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele teve uma nova vida. Da mesma forma, quando aceitamos a Jesus, também temos uma nova vida. Quer ver? Colossenses 2,13, que eu até li. Olha, e quando nós estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ou seja, nós estávamos mortos. Em Cristo,
obtivemos a vida. No versículo 12 fala até sobre o batismo, né? O batismo é um simbolismo. Morreu para o mundo, viveu para Cristo. Que é importante. Mas, irmãos, em Cristo nós tivemos o perdão. Uma nova vida. Por isso que Jesus Cristo chegou, morreu, foi ressuscitado. Da mesma forma, eu e você em Cristo Jesus temos uma nova vida. Irmão, não é uma mais vidinha, eu aceitei Jesus e agora é uma vida sobrenatural. Não somos normais. O que é isso? A gente tem um olhar diferente. Que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Que nada é nosso, é do Senhor. Que a nossa vida está na mão do Senhor. Amém? Aí as coisas que atingem naturalmente uma outra pessoa, não vai te atingir. É lógico, irmãos. Há sofrimentos. Há situações difíceis. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos vencedores. Não deixa nada te abalar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é isso? Uma vida feliz. Uma vida abençoada. Uma vida que você tem o seu sustento, que você é feliz. Como a gente estava hoje de manhã na escola bíblica, né? Eu acho que foi o irmão Carlos que falou, olha, temos que buscar o Senhor prioritariamente e todas as coisas vão ser acrescentadas. Qual é o nosso enfoque maior? Busque o Senhor Jesus. Coloque Ele como prioridade na sua vida. Irmãos, não são bens materiais. Temos que estudar, trabalhar, ser bem-sucedido na sua profissão. Amém. Mas o nosso preenchimento maior é estarmos no Senhor. É isso que nos dá alegria. É isso que nos dá força. É isso que nos sustenta. Amém? Irmãos, há quantos milionários aí se matam? Quantos? Agora em Cristo não. Em Cristo nós somos felizes, temos paz. Vem a força, a saúde, tudo isso decorrente do Senhor Jesus. Amém? Também, irmãos, uma das posições que o Senhor Jesus conquistou para nós, fomos reconciliados com Deus. Efésios 2, 16, 18 e 19. Vamos. Efésios é logo aqui pertinho. 2,16. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Matando. Pelo corpo de Cristo. 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Irmão, da família de Deus. Temos a marca. Você é de Deus, irmão. Não somos largados no mundo, nós temos uma família, temos uma igreja, andamos uns com os outros, debaixo da direção do Senhor. Olha, isso é muita coisa. Isso é maravilhoso, irmãos. Amém? Tudo isso foi conquistado. Fomos reconciliados para Deus, com Deus. Quarto ponto. Jesus nos deu autoridade. Então, isso não é o mais importante.
Mas o importante é ser filho. Mas em decorrência de ser filho, vem a autoridade. Amém? A oração de Jesus, João 17, 24. O que Jesus orou? Olha só. Pai, aqueles que me destes, quero que onde estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, o que Jesus está pedindo? Senhor, aonde que eu estiver, que eles estejam comigo. Amigo, isso é muita coisa. Jesus sofreu tudo aquilo e tal, glorificado com o Pai, aonde que eu estiver. Como que a gente pode estar onde que Jesus está? É pedir muito, né? Mas a oração de Jesus. Ele já nos abençoou. Efésios 1, 3. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, até lendo a palavra, eu acordei com esse texto. Maravilhoso, né? Bendito seja o Deus do nosso Deus. Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais celestiais nos lugares celestes em Cristo Jesus. Ele já nos abençoou. Sabe aquela bênção que você estava querendo? Ele já te abençoou. Sabe o quê? Já preparou tudo. Tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Nós já lemos isso. Amém, irmãos? Maravilhoso, né? Ele já nos abençoou. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, a coisa fica séria. Efésios 2, 6. Vamos ler, ó. Eu vou ler o 5 e o 6. Preste atenção. Efésios 2, 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, ou seja, deu vida novamente. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, sem esforço. Pela misericórdia e graça do Senhor. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Tudo bem, até aí nós entendemos. Não é verdade? Amém? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você entende isso? Ele nos deu vida, nos ressuscitou e nos colocou em posição de autoridade, em resposta da oração de Jesus. Aonde que eu estiver, que eles estejam também, na posição de autoridade. Aonde que ele colocou cada um, o Márcio, a Magali, cada um. Maitê, Claudiane, a Andressa, percebeu? Luiz, Carlos, Raul. Aonde? Nos lugares celestiais, assentados juntamente com Cristo. Irmãos, isso não é que tem uma cadeirona lá e o pessoal fica ali. Esquece isso. Isso está refletindo a autoridade. A autoridade. A autoridade. Amém? Mateus 28, versículo 18 ao 20. Olha só. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Isso, irmãos, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, passou mais ou menos 40 dias na terra, e já no finalzinho desse tempo, antes dele subir, é que ele falou isso.
que ele deu as últimas instruções para os seus discípulos e que é para todos nós. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em outras versões está a autoridade. Toda a autoridade é-me dado nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai, e outros têm, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até aí tá bom, bonito. Mas o que eu quero que você guarde? Jesus falou: toda autoridade, todo poder é me dado, nos céus e na terra. Portanto, ide. Em outras palavras, vai em meu nome. Me represente aí na terra. Tem um link de você, de vocês, em mim, o meu nome. E essa autoridade que eu conquistei, eu dou para vocês, que é o meu nome. Usa. É isso. Toda autoridade é nos dada. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Muitos pensam assim: mas eu tenho medo de usar essa autoridade, de orar mandando embora e tal. Olha, eis, Jesus falando para os seus discípulos: eis que vos dou poder, né, a autoridade, para pisar de serpentes e escorpiões. Isso não é que é o bichinho, não, é o bicho espiritual. Espiritual, você entendeu, né? E toda a força do inimigo. E nada, em outras versões diz, absolutamente nada, vos fará dano algum. Ou você crê ou não crê. Então, vai na fé. Faça o que Jesus mandou em nome dele. Manda o mal embora da sua casa, da onde que você acha ali, dos seus familiares. Não fica procurando coisa fora, não, irmão. Não fica vendo o vizinho, não. É coisa que está relacionada contigo, está referente à autoridade sua, usa, que é 100%. Se alguém te procura e se curva a autoridade que Deus colocou sobre você, também dá certo. Percebeu o que eu estou falando? Numa situação qualquer, também dá certo. Que está envolvido você, sem ficar arrumando confusão. Amém? Qualquer dúvida, nos procure que a gente vai orientar. Mas eu quero que você entenda o poder que há no nome de Jesus e a autoridade que ele nos deu. Jesus não ficou na cruz, ele assumiu uma posição de autoridade. Nós também, em Cristo Jesus, devemos assumir a nossa posição de autoridade. Jesus está à direita do Pai, de Deus. Assuma a tua posição em Cristo Jesus. Você entende? Muitos pregam Jesus, tudo bem, Jesus foi na cruz, morreu e tal, mas a cruz está vazia. Aonde que Jesus está? À direita do Pai. E mais aonde? No nosso coração. Percebeu? Então, irmão, sai da cruz. Vai para a direita do Pai. Assume a autoridade em Cristo Jesus. Amém? Para de ficar se crucificando. Para. Ai, tá. Tem que sofrer. Irmão, você tem que exercer sua autoridade. Ore com autoridade. Há muitos anos, eu digo 20, olha, no mínimo uns 22 anos atrás, eu preguei uma mensagem assim, ó: desperta o Jesus que há em ti. Desperta. E era aquela passagem, né, do mar,
que Jesus estava dormindo e tal, e que eles tiveram que acordar Jesus. Jesus levantou e acalmou a tempestade. Mas, na verdade, o que Jesus queria é que Jesus queria estar dormindo e eles orassem para a tempestade e acabou. Continuava. Percebeu? Mas, em síntese, nós temos que despertar esse Jesus que está em cada um de nós, irmão. Jesus está em você, ele não tem que ficar dormindo. Ele tem que estar bem acordado, operando, abençoando, orando, curando, transformando vidas, transformando situações, irmãos. Aonde Jesus entrava, o mal saía, a coisa mudava. Ele não levava a morte, não, irmão. Não levava a morte. Morreu, ele ressuscitava. Não estou falando agora 100% de chance. Eu vou num velório e vai... Irmão, você entendeu, né, irmão? Ore pelas situações. Na verdade, irmão, como que a gente vai orar para alguém ressuscitar se você não ora nem para uma gripe, irmão? Tu quer que ressuscite? Poxa, você já orou o problema que você está com a família? Já orou Não, irmão. Já orou pelo irmão? Não. Dá uma situação com o filho, já pega. Ai, meu Deus, vai para o hospital. Esquece até de orar, irmão. Aí o fulano de tal morreu, não, agora eu vou orar que vai. Acorda aí. Mais fácil você morrer aí junto com ele. Fica esperto aí. Desperta o Jesus que está em ti. Vai treinando, irmão. Vai treinando. Cada vez mais você vai crescendo no Senhor, na oração. E Deus vai te usar tremendamente em nome de Jesus. Amém? Quando oramos, falamos, ordenamos em nome de Jesus, anjos ministradores atuam e nos servem. Amém? Hebreus 1,14 diz isso. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então você está lá orando, irmão, Deus está mandando um anjo. Aí está lá o demônio agindo lá e sai. Anjos. De repente está uma situação com filho, sei lá. Situação, irmão, diversa no trabalho. Ore, irmão. Ore. Você ora, a coisa calma. Amém? Você precisa entender o reino espiritual. Amém, irmãos? Finalizando. 1 João 3, de 8 a 9. 1 João 3, de 8 a 9, diz assim. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir ou desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? O que eu quero ressaltar aqui? Que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Também está ali que quem é de Deus não vive na prática do pecado, né? Só não é a ênfase maior que eu quero dar. Mas se você está acostumando com o pecado e tal, cuidado. Você tem que ser implacável. Não aceitar. Seu marido está fazendo coisa. Não aceita. Somos somos de Deus e tal, mas isso aí eu não aceito. Por quê? Não é de Deus. Não compactue com o erro. Aperta ele. Aperta e ora. Deus incomoda mesmo. Entendeu? Não seja não seja bobinha. Ou bobinho. Então, quem é de Deus não fica pecando. É lógico que, olha, você entendeu, né?
Tem algumas coisinhas ali que você, poxa, errei, pede perdão, não fica com aquele pecado de estimação, sabe o que eu estou falando? Então, não. Tudo bem, mas a ênfase que eu quero dar é isso, ó, que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Você entende isso? Ah, mas é forte mesmo. Ele destruiu. Acabou com a gracinha. Quando Jesus se manifesta em nós, as obras malignas são destruídas. Sou livre, sou liberto. Então, Jesus se manifesta na minha vida, na vida de cada um. Aquilo que é do inimigo é destruído dia a dia e tem que ser destruído. Uma nova vida. Amém? Também, cada cristão, como cristão, um representante de Jesus, eu manifesto Jesus nas outras pessoas, sendo usado para destruir as obras malignas que prendiam as pessoas. Você entendeu? Da mesma forma que Jesus se manifesta na minha vida, as obras são destruídas, eu também tenho que manifestar Jesus na vida de outras pessoas, para que as obras malignas de outras pessoas também sejam destruídas. Em síntese, Jesus se manifestou em mim, para que eu possa manifestá-lo aos outros. Olha que lindo. Jesus te salvou para que você leve a salvação a outros. Jesus te amou para que você ame outros. Jesus te libertou para que você liberte outros. Jesus quer isso. Aí você usa a autoridade do nome de Jesus para, em nome de Jesus, larga minha irmã, meu irmão. Abençoe fulano de tal. Em nome de Jesus, repreendo todo o mal. Você declara. Irmão, tem a oração que há lugares que você vai no lugar, o pessoal, todo mundo gritando. Eu não gosto muito disso, não. Meu estilo é mais diferente. Mas é importante você falar, orar falando, irmão. Que as trevas vão ouvir, vai dar autoridade. Muitos querem mover o reino espiritual, mas fica só na mente, só murmurando, assim. Não, Deus. Não, irmão. Se você está orando em línguas e tal, está baixinho, é uma coisa. Mas tem algum momento que você tem que exercer a autoridade. Você tem que mandar o mal embora. De repente, da sua casa, no local. Percebeu? Você tem que aprender a orar na autoridade. Você entende isso? Tornei claro? Tem um pregador que ele viu, com a historinha o pessoal aprende, né? Tinha uma senhora, ia pegar o ônibus. Aí o cachorrinho dela veio. Talvez não vira-latinha, né? Mas é uma benção. Veio, ficou ali. Volta, chama Amarelinho. Vamos, Amarelinho, volta, Amarelinho. Vai para casa. O cachorro não. Nem nada com ele. Vai para casa, meu filhinho. Depois agora mesmo a mamãe volta e tal. O cachorro ficou ali. Já estava vindo um homem. Vai para casa agora! Cachorro. Aí o pregador olhou assim, ó, desse jeito que tem que fazer com o inimigo. É desse jeito, tá vendo? Ela falou manso, manso e nada. Quando jogou a autoridade, o cachorrinho obedeceu. É isso, irmão. Você não adianta falar muito cortês com o inimigo. Olha, peça a gentileza que é Jesus, você sabe disso, né? Está na palavra. Então, eu sou uma pessoa muito educada, eu tenho 2 faculdades, tenho doutorado em Ofusco, e falo hebraico, grego, né? Arranho do inglês, italiano. Então, faça a gentileza, deixa a minha família em paz. Poxa, você sabe disso.
já tem um fim, está tudo, Jesus já levou na cruz, então fica tranquilo aí, né? Vai pegar outro aí, mas deixa eu tranquilo. Não vai funcionar. Também não vai funcionar sem Deus. Age nessa situação e tal, manda o inimigo sair. E também não vai funcionar que ele falou para você fazer isso. Percebeu? Se levante em autoridade. Sabe aquela situação que você quer que mude? Desperta o Jesus que há em ti. Levante com autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.